Olá, meu aluno, você aí na sala de aula do primeiro ano do ensino médio. Aqui o professor Almeida com mais uma aula de Química para você. E vocês viram que as últimas aulas nós estamos tratando conteúdo que fala sobre ligações químicas, não é isso mesmo? Nós aprendemos sobre ligações iônicas, nós aprendemos sobre ligações covalentes, nós vimos os casos especiais de ligações, nós vimos polaridades, geometria molecular, que tudo isso influenciam nas ligações químicas que formam as moléculas. E hoje nós vamos dar continuidade com as ligações metálicas. Então, são ligações que são possíveis de acontecer em estruturas metálicas, ok? Vamos lá então, olha só. Ligação metálica, continuando sobre a ligação química, né? Nós vamos aprender também sobre ligas metálicas, o que são ligas metálicas, e conhecer sobre as propriedades dos metais, né? Nós sabemos que no cotidiano é impossível você viver sem a presença de metais. Em todas as estruturas, tudo que você vai trabalhar, nós temos sempre a presença de metais, ok? Logo, ligação metálica. Falar de ligação metálica é que, uma vez que os elétrons são bons condutores de corrente elétrica, é de esperar que eles possuam em sua estrutura elétrons livres para se movimentarem. Então, olha aí, ó, ok? Então, os elétrons que ficam disponíveis nas superfícies, então eles se deslocam e por isso que os metais são considerados bons condutores de corrente elétrica, né? Esses elétrons, quando liberados, eles também são chamados de semilivres ou livres. Por quê? Porque possuem mobilidade na estrutura, embora não consiga abandonar o cristal. Eles estão como se estivessem impregnados ali. E essa é uma das evidências que conduziram à elaboração de modelos da ligação química existente dos metais. Porque antes a gente só estudava as ligações iônicas, ligações covalentes, covalentes comuns, covalentes coordenadas ou dativas, né? Mas você não pode deixar de entender que os elétrons que estão, digamos, livres, eles se movimentam, ok? Se deslocam, por isso o conceito de eletricidade, né? Ainda assim, o que é mesmo corrente elétrica, né? Corrente elétrica está diretamente relacionado com eletricidade. Por quê? Porque corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas que se encontram em movimento, ok? Corrente, o nome já está dizendo, uma sequência de elétrons que ordenadamente estão se movimentando. Por isso nós chamamos de corrente elétrica. Mais ainda, você verifique o esquema, verifica aqui, por exemplo, o esquema de ligação metálica. Sabemos que átomos de um mesmo elemento metálico que apresenta alta eletropositividade tem tendência de formar cátion. Foi isso que nós vimos nas aulas anteriores, onde na tabela periódica, por exemplo, os metais, nós temos os metais, digamos, metais alcalinos, sempre à esquerda da tabela periódica. Quando você faz a distribuição eletrônica, observa que eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Como eles têm tendência, facilidade de doar esses elétrons para ficarem estáveis com 8 na última camada, então nós chamamos aqueles de cátion, né? E são esses elétrons que estão na última camada, antes deles se ligarem, quer dizer, se eu estou falando de ligação metálica, eu não estou formando compostos. Eu estou falando na disponibilidade dos elétrons que tem na última camada. Que são o quê? Um elétron, 2 ou 3. Então, esses átomos do elemento químico que é considerado metal, eles apresentam
uma alta eletropositividade quando ele doar esses elétrons, porque eles vão se transformar em cátions. Então, aí, por isso que eles se tornam eletropositivos, porque eles querem tendência de liberar esses elétrons. Sendo assim, haverá uma liberação parcial dos elétrons mais externos dos átomos do elemento metálico, isto é, por exemplo, o alumínio. Alumínio tem número atômico 13. Tem 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, no segundo nível, e 3 disponíveis na última camada. Então, são esses elétrons mais externos, ok, que geralmente eles contemplam as ligações metálicas. Logo, quando eu junto na sequência os cátions formados com aqueles elétrons que estão livres, digamos, para ser doados, que estão disponíveis, é aí que eu tenho uma substância simples metálica. Ok? Então, substância simples metálica. Então, a substância ferro, metálico, cobre, metálico. Então, geralmente, sódio, metálico, lítio, metálico, potássio, metálico. Então, tem elétrons disponíveis, tem elétrons livres, e aí, à medida que ele vai formando o cátion e esses elétrons disponíveis, vai caracterizando o esquema da ligação metálica. Com relação a os elétrons livres em ligação metálicas, que nós acabamos de abordar, é bom saber que os núcleos dos elementos químicos classificados como os metais não exercem uma atração muito grande sobre os elétrons da sua última camada. Está vendo aí, ó? Os núcleos dos elementos classificados como metais, porque no núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. Então não exerce uma atração muito grande sobre os elétrons da última camada. Por quê? Porque o número de elétrons da última camada são pequenos. 1, 2 ou 3. E é por isso que eles possuem alta tendência a perder seus elétrons. E dessa forma admite-se que o metal sólido ele é constituído por átomos metálicos em posições ordenadas com os seus elétrons de valências livres para se movimentarem por todo o material. Então, falamos isso também durante as aulas, né? Quanto mais elétrons da última camada, mais prótons no núcleo do átomo, mais atração entre eles. Como os metais geralmente dispõem de 1, 2 ou 3 na última camada, é o que nós dizemos que eles não exercem uma grande atração, né, sobre os elétrons da última camada, porque devido no núcleo você ter, olha aí, prótons e nêutrons. Ainda assim, verifique os átomos com cargas positivas, que são as bolinhas grandes, rodeadas de elétrons, bolinhas pequenas. Então, existe uma atração que não é uma atração muito grande. Logo, o modelo de ligação metálica, nós observando, podemos dizer que os cátions do metal, que são o quê? Os íons positivos, aqueles que apresentam mais prótons que elétrons, agrupam-se segundo um arranjo geométrico que é definido e denominado de estrutura cristalina ou célula unitária. Os cátions metálicos, que formam as células unitárias, têm suas cargas positivas estabilizadas pelos elétrons sempre livres que ficam envolvidos em uma estrutura como uma nuvem eletrônica. Então é mais ou menos dessa maneira, ok, que nós pensamos como realmente ocorre a ligação metálica, né? Então, partindo dos cátions, eles vão agrupando, vão gerando um arranjo geométrico bem definido, caracterizando a estrutura cristalina ou uma célula unitária. E eles, né,
A célula unitária ela tem suas cargas positivas estabilizadas, que pelos elétrons livres ficam envolvidos em uma estrutura. E aí é o que nós chamamos de nuvem eletrônica. Falando de nuvens eletrônicas, os elétrons que estão livres, então os elétrons semilivres, eles são dotados de certo movimento, lógico, eles estão livres, e isso justifica a propriedade que os metais possuem de quê? De conduzir corrente elétrica na fase sólida. Por quê? Porque o metal, ele é eletricamente positivo. Positivo por quê? Nós estamos falando. É que no núcleo do átomo existem muitos prótons, porém poucos elétrons distribuídos na última camada. Então eles são aqueles elétrons que eles ficam, na realidade, considerados como sempre livres. E aí, se você busca uma amostra de metal que é constituída por um número imenso de células unitárias, nós acabamos de ver as células unitárias, logicamente podemos falar aqui do sódio e do alumínio, hein? Quando eu falo aqui o sódio, é o elemento químico sódio, hein? Sódio metálico, que é o Na, o alumínio Al, ok? Então, o sódio metálico nós temos nele, devido à constituição, pelo número de células unitárias que existe, então ele caracteriza, portanto, um arranjo de corpo centrado, bem centralizado. Porque o sódio, vocês veem, o sódio ele tem número atômico 11. Então ele tem 2, 8 e 1. Ele tem um elétron na última camada. Agora o alumínio, ele tem 2, 8, 3 elétrons na última camada. Dependendo disso, as cargas unitárias têm os prótons centralizados no núcleo e o número de elétrons na última camada. Então assim o sódio caracteriza um corpo que nós chamamos de corpo centrado. Já o alumínio metálico, o arranjo é diferente. É como se fosse um arranjo cúbico de face centrada. Ou seja, verifica a estrutura, um cúbico de corpo centrado, caracterizado pelo sódio metálico. Ok? Então, geralmente ele tem uma estrutura cristalina com um arranjo, né, de corpo centrado. Já o alumínio, você vê que ele, devido a ter 3 elétrons na última camada, ele é um cúbico de faces centradas, tá bom? Não é o corpo centrado em si, mas é de faces centradas, caracterizando, portanto, um arranjo, e aí, cúbico. Logo, são sólidos que as células unitárias caracterizam arranjos que dependem do número de elétrons, digamos, que ele tem na última camada. Agora, você conseguiu entender o que significa mesmo ligação metálica? Então, veja que os metais eles são extremamente eletropositivos. Por quê? Comparando o número de elétrons que tem na última camada de valência com o número de prótons, a atração é pouca daqueles últimos elétrons, por isso eles vão formando em nuvens e vão ficar sendo fato de ser mobilizados. Para isso, agora aprender fazendo, vamos exercitar para ver se realmente você está conseguindo associar conceitos de ligas metálicas, né? Nós vemos ligações iônicas, ligações covalentes, e agora vamos lá. Esse exemplo é um exemplo muito legal, que diz o seguinte: para realizar um determinado experimento, necessitou-se de um material que possuísse propriedades típicas de substâncias dúcteis, de substâncias maleáveis e insolúveis em água, e também com boa condutibilidade térmica. Veja só quanta propriedade, né? Dutilidade,
maleabilidade, insolúveis em água e boa condutibilidade térmica. E aí? O material com essas propriedades resulta da ligação entre átomos. Será que é da letra A, cobre com zinco? Letra B, sódio com cloro? Letra C, ferro e oxigênio? Letra D, ferro e xenônio? Letra E, carbono e silício. Aí, partindo para você, aí, meu aluno, agora eu perguntava o seguinte: vocês viram as propriedades que esse material apresenta? Apresenta ductilidade, maleabilidade, é insolúvel de água e ainda conduz condutibilidade térmica. Então, será que o cobre e o zinco apresentam essas propriedades? Olha aí, eles são metais. Agora, letra B. O sódio, ele é um metal, mas o cloro não é metal. O ferro é um metal, mas o oxigênio não é metal. E nós temos o flúor, que não é metal, o xenônio também não. E o carbono e o silício? E agora fica fácil de você entender que, para esta questão, a resposta certa seria o quê? Exatamente a letra A. Porque de cara, pelo enunciado, você já vê que essas propriedades são características exatamente de metais. E assim como o cloro, o cobre e como o zinco. Ainda mais aqui no comentário, para você não esquecer, por que a letra A foi a resposta correta. Ah, sim, porque o cobre e o zinco, na união desses dois metais, por ligação metálica, formam o latão, que é uma liga metálica, insolúvel em água, bom condutor térmico, dúctil, capaz de se transformar em fio, e também lâmina, comum aos demais metais. Então, caracterizando os elementos químicos, não dava para assinalar a alternativa errada, caracterizando, portanto, o cobre e o zinco. Na letra B, por que errado? Porque a ligação sódio e cloro forma um composto iônico que nós conhecemos como cloreto de sódio, né, do sal de cozinha. Ele é um sólido, é solúvel em água e não é condutor de eletricidade, quer dizer, não dúctil e não maleável. Tá bom? Então, quando ele é sólido, só o cloreto de sódio. Eu não estou falando de você dissolver ele na água, porque aí vai formar íons, ok? Vai gerar uma solução. Não é o caso. Eu estou falando do composto, somente o NaCl. A letra C, com relação ao ferro e oxigênio. Então, geralmente, ele forma um composto que é o trióxido de ferro 3, ou seja, óxido de ferro 3, que é um composto iônico, não condutor de eletricidade, não transforma em fios e também não transforma em lâmina. Ele, inicialmente, ele é apenas um óxido. É como se fosse um minério, ok? Geralmente, o óxido de ferro 3. Na letra D também está errado, por quê? Entre o oxigênio e o flúor, ou melhor, entre o flúor e o xenônio, forma o composto FeXe6. Não é iônico, trata-se de molécula, porque a ligação é covalente, caracterizando assim um composto molecular. Ainda mais, a letra E também é errada, onde nós temos o carbono e silício, que quando eles ligados, não formam composto dúcteis, nem também compostos maleáveis. Ficou claro aí, meus caros alunos? Nós estamos falando exclusivamente nessa aula de ligações que são metálicas. Os elétrons disponíveis da última camada em metais. E aí, falar de ligas metálicas é muito importante, né? Você saber que a liga nada mais é de que a união de dois metais entre si. E aí, meu caro aluno, quando você tem uma liga metálica
O que acontece com ela? É que os metais, eles existem, têm suas propriedades. Em alta temperatura, quando eles são fundidos, quando eles são derretidos, nós podemos ter o que nós chamamos uma mistura eutética. É uma mistura na qual dois sólidos, digamos, se fundem a uma mesma temperatura. E quando eles se fundem, aquela mistura, ela se torna uma mistura homogênea. E aí, é como se fosse a união das duas substâncias, constituindo uma nova, que é uma liga, uma mistura homogênea dos dois. Então, por isso que nós chamamos liga metálica, mas só acontece quando eles são fundidos, quando eles são elevados em alta temperatura, e aí formam uma mistura homogênea. É o caso, por exemplo, do cobre com zinco, né, que é o latão. Nós temos também aqui, entre outros, ó, o ouro 18 quilates, o bronze, o latão, aço, que são materiais que apresentam característica comum, portanto, tratando-se de ligas metálicas. Por quê? Conforme eu falei para vocês, as ligas metálicas, quando os metais se fundem, que se unem, então volta a caracterizar o quê? Mistura sólida de dois ou mais elementos, sendo que a totalidade, pelo menos aquele que apresenta na composição em maior quantidade, com certeza ele é um elemento metálico, né? Aqui nós temos caracteristicamente, porque nós já vimos no caso do zinco, ok? O latão, né? Cobre e zinco. Ouro 18 quilates, nós temos o que é? Então é quando você, digamos, você tem ouro, cobre e outros componentes, lembrando que isto caracteriza uma liga metálica. Sobre o aço comum, aço não é um elemento químico simples, mas quando você tem na maior quantidade ferro e carbono, então nós dizemos que caracterizamos, portanto, o aço comumente, né? Lógico que a temperatura de fusão, conforme eu falei, é elevada, então precisa alta temperatura para isso acontecer, em torno de 1.300 graus. E aí, o aço comum ele passa a ser usado na fabricação de outras ligas. Quando se fala de aço inox, veja bem, aço você já tinha ferro e carbono, mas quando você agrega na composição cromo e níquel, e aí você passa a ter agora um aço inoxidável, que é muito resistente à oxidação, ou seja, não enferruja facilmente, e são muito utilizados para talheres, utensílios de decoração, entre outros, ok? Então nós estamos falando aqui de ligas metálicas. Sobre a propriedade dos metais, também é muito importante dizer que eles são sólidos nas condições ambientes, com exceção do mercúrio, apresenta alto ponto de fusão, alta dureza, tenacidade, maleabilidade, ductilidade, condutibilidade elétrica e solubilidade. Beleza? Logo, aqui dá para a gente caracterizar algumas das propriedades que existem nos metais. Como alto ponto de fusão. Em geral, é característica dos metais, embora existam exceções, como o mercúrio. O mercúrio ele passa de sólido para líquido, se fundindo a 34, 39 graus abaixo de zero. E o potássio a 63 graus. E é devido a essa propriedade e também a boa condutividade térmica que alguns metais são usados em panelas, em radiadores de automóveis, etc. Imagina radiadores que trabalham em elevada temperatura. Para isso, o sódio ele funde-se a 97,81 graus, o ferro 1534,85, o níquel 1452,85. Imagina o tungstênio 3.403,85 graus Celsius. Na sequência, uma das propriedades muito importantes nos metais é a dureza, que é uma medida em que estima o quanto o material sólido resiste a deformações permanentes quando uma força a ele é aplicada.
E ainda com relação à dureza, os materiais sólidos têm normalmente 3 respostas à aplicação de uma força neles, dependendo, claro, da intensidade do material. Entre elas, a elasticidade é a capacidade de temporariamente aquele material mudar de formato, mas retornar ao formato original quando a força for removida. Então, é como se esticasse e ele encolhesse. Por isso nós chamamos elasticidade. Maleabilidade é a capacidade de permanentemente mudar de forma, mas continuar um pedaço só. E quando é ruptura, ainda faz parte da dureza, onde sabemos que é a divisão daquele material em 2 ou mais pedaços após a aplicação da força. Com relação à tenacidade, sim, é a propriedade na qual a matéria suporta altas pressões sem ruptura. Então, isso aí significa dizer que ele é submetido a altas pressões, mas não sofre ruptura. Agora, maleabilidade e ductilidade. Maleabilidade é a capacidade que você tem de moldar o metal e transformar ele em lâminas finas, por martelar o metal aquecido ou passar por cilindros laminados. Olha aí. Então, transformar em lâminas significa dizer que o metal ele é maleável. Ductilidade é a transformação que tem daquele metal se transformar, ou seja, de fios, transformar em fios, por fazer o metal passar por furos sob aquecimento. Assim sendo, os fios produzidos de maior ou menor diâmetro são usados como os cabos, fios elétricos e arames. Então, transformar o metal em fios é dizer que aquele material é ducto ou apresenta ductilidade, ok? Condutibilidade, nós já falamos, mas é bom você saber que é a propriedade na qual os metais são bons condutores de corrente elétrica, tanto na fase sólida como na fase líquida. E aí, os fios de transmissão elétricas, geralmente, observou, são feitos de alumínio ou cobre, assim como as panelas que usamos para cozinhar alimentos também. No entanto, os metais possuem a capacidade de conduzir calor da seguinte maneira, de 10 até 100 vezes mais rápido do que outras substâncias. Por isso que eles apresentam, além de condutividade elétrica, apresentam o que chamamos de condutividade térmica. E observe aí, né? Geralmente nós temos o íon positivo, nós temos o elétron, e eles estão se deslocando, ok? Para isso, é necessário sabermos que são os metais que são os bons condutores de corrente elétrica. Meu aluno, você já entendeu, já conseguiu observar as propriedades dos metais que eu acabei de falar aqui, não é? Então, vamos partir agora para o exercíciozinho? Vamos lá, então? Fique de olho, olha só. Os metais possuem propriedades características que fazem com que eles tenham uma grande funcionalidade no nosso dia a dia. E que essas propriedades vêm do tipo da estrutura e do tipo da ligação dos metais. As propriedades ductilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam respectivamente. Será que é o que está na letra A, onde diz que é cloreto de potássio e alumínio? Será que goza dessas propriedades? Letra B, o cobre e a prata. Letra C, o talco e o mercúrio. Letra D, a grafita e o diamante. Letra E, aço e o PVC. PVC é um polímero, hein? Policloreto de vinila. E aí, quais realmente caracterizam essas propriedades respectivamente? Vamos lá, então? Olha só, se você assinalou que o cobre e a prata
goza, ou seja, utiliza essas propriedades, é porque eles são metais, ok? Cloreto de potássio e alumínio são sais, né, que tem cloro. Talco e mercúrio tem carbono, grafite e diamante tem carbono, aço e PVC tem polímeros, enfim. Portanto, é a letra B. E aqui no comentário, só para você entender melhor, dizemos que, por que a letra B? Porque as propriedades ductilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam, respectivamente, os metais, que são eles, cobre e a prata. Beleza? Tudo bem até aí? Então, o bom dessa aula, que foi uma aula específica, né? Nós aprendemos exclusivamente sobre ligação metálica. Mas ainda para você, trazemos um exercício através do Aprender Fazendo. E no Aprender Fazendo, qual é o comentário que tem nesse enunciado? Diz o seguinte: nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados utiliza energia elétrica. É um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Este custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídios e pagam até 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço muito alto. E aí? As ligações químicas entre os átomos de alumínio, lembrando, alumínio, 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 presentes no lingote são do tipo ligação iônica? Será que é uma ligação de polo? Ligação metálica? Letra D, ligação covalente ou ligação cristalina? Uma questão desse tipo, meu aluno, claro que você não tem como errar. Porque eu estou falando das ligações que acontecem entre os átomos de alumínio. Portanto, naturalmente, essa ligação é uma ligação metálica. Então, é alumínio com alumínio com alumínio. Então, com isso, caracterizando o que nós chamamos de ligação metálica. Não é dipolo-dipolo, não é ligação covalente, não é iônica, também não é uma ligação cristalina. E para isso que aqui está o comentário, ó. As ligações químicas que existem entre átomos do elemento alumínio que estão presentes naqueles lingotes que são produzidos, essa ligação caracteriza, portanto, uma ligação que nós chamamos de ligação metálica. Valeu aí agora, meu caro aluno? Então, nós trabalhamos exclusivamente com os elementos químicos metais, mostrando para vocês como as ligações metálicas acontecem. Aqui não existem ligações covalentes, aqui não existem ligações iônicas. E nós ainda vimos muitas propriedades que os metais apresentam, como bom condutor de eletricidade, bons condutores térmicos, apresentam maleabilidade, que é a facilidade que o metal tem de se transformar em lâmina, e apresenta elevada ductilidade, as facilidades que esses têm de formar fios. E aí, é por isso que a aplicabilidade dos metais no nosso cotidiano é muito grande. Então, em qualquer atividade hoje que você vai utilizar, você usa sempre os metais, seja em grandes quantidades, em pequenas quantidades. Mas o importante é que nessa aula você aprendeu sobre ligação metálica. Mas ainda fique ligado, porque eu vou voltar para fazer uma revisão desse conteúdo e aí você fazer uma atividade sossegada, ok? E aí, até daqui a pouco.